E aí, pessoal, tudo bem? Questão 33 de matemática. O profissional técnico em edificações integrado ao ensino médio pode atuar nas diversas áreas da construção civil: planejamento, gestão de obras, projetos arquitetônicos, execução e manutenção de obras, elaboração de orçamentos e cronogramas, etc. Durante o estágio, ao estudar a planta de uma construção, um aluno do IFMT deparou-se com unidades de áreas dadas em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120.000 centímetros quadrados. Essa área, expressa em metros quadrados, equivale a. Então ele deu uma medida em centímetros quadrados e o que ele pede é quanto que equivale essa medida em metros quadrados. Uma questão de conversão de unidades. Pessoal, o que que é uma unidade de medida? Se você quiser medir a sua casa, então, por exemplo, você vai ter a sua casa aqui e você quer medir esse comprimento aqui, a lateral da sua casa. Então você vai pegar uma trena e vai medir e vai ver que deu, por exemplo, 100 metros. A unidade de medida nesse caso aqui que a gente está usando é o metro. A gente poderia medir essa distância em centímetros em vez de metros? Poderia também, mas daria muito mais centímetros, né? Então, como as dimensões de uma casa são coisas grandes por natureza, a gente usa metros em vez de usar centímetros. Mas agora imagina que a gente quer medir as dimensões do seu celular. Faz sentido você medir isso aqui em metros? Você até pode, mas você vai ter 0 ponto alguma coisa metros. Então, o mais comum seria falar essa medida em centímetros. Então, por exemplo, 15 centímetros. E agora, se a gente pensar numa distância bem maior, imagina a distância entre Cuiabá e São Paulo. Para distâncias entre cidades, a gente geralmente usa quilômetros, né? Então, a distância entre Cuiabá e São Paulo, a gente vai usar, por exemplo, 1.500 quilômetros. A gente poderia falar essa distância em centímetros ou em metros? Até poderia, mas a gente teria um valor muito grande. Então é mais natural a gente falar em quilômetros, porque é uma distância muito grande. Então vocês perceberam que a gente pode usar várias unidades de medidas. Aqui a gente usou metros, aqui a gente usou centímetros e aqui a gente usou os quilômetros. Então, dependendo do contexto, a gente pode usar uma ou outra, mas todas podem ser convertidas de uma para outra. Então, por exemplo, esse 1.500 quilômetros aqui, a gente poderia converter essa medida para centímetros e também para metros. E como que a gente faz essa conversão? Um dos jeitos da gente fazer essa conversão é vocês decorarem uma tabelinha que é o seguinte. Então vocês decorem o seguinte: K, H, DA, DCM. Então só tem que decorar K, H, DA, DCM. Aí aqui a gente vai colocar um M do lado de todas essas letrinhas aqui. Então aqui ficou KM, aqui ficou HM, aqui ficou DAM. Aqui no meio a gente vai colocar um M sozinho também. E aqui DM, CM e MM. Então, alguns de vocês já podem ter reparado que isso aqui é mm, que significa milímetros. Isso aqui é cm, que significa centímetros. Aqui a gente tem o m, que significa metros. E aqui a gente tem o km, que significa quilômetros. Essas unidades aqui são menos conhecidas, né? Esse hm aqui é o hectômetro. Esse dam é o decâmetro. E esse dm é o decímetro. A gente não usa tanto no dia a dia, mas essas unidades também existem. Então agora a gente pode usar essa tabela para converter de uma unidade para outra. Então como que a gente faz isso? Então, se a gente tem, por exemplo, 1 metro, a gente vai colocar um 1 aqui. Pessoal, quantos decímetros tem 1 metro? A gente vai simplesmente colocar um zero depois do 1. Quantos centímetros tem 1 metro? A gente vai colocar dois zeros depois do 1. Então vai ser 100 centímetros tem 1 metro. E quantos milímetros tem 1 metro? A gente vai colocar três zeros. Então perceberam que a gente só foi aumentando de um em um a quantidade de zeros? Então que a gente aqui tem um sozinho, que a gente tem 1 metro. Quantos decímetros tem 1 metro? A gente só vai colocar um zero. Quantos centímetros por metro a gente colocou dois zeros e quantos milímetros a gente colocou três zeros. Então essas unidades do lado direito são os valores menores do que 1 metro. E as unidades do lado esquerdo são os valores maiores do que 1 metro. Por exemplo, 1 quilômetro é bem maior do que 1 metro. Então vamos começar com o decâmetro aqui. Quantos decâmetros tem 1 metro? Em vez de a gente colocar o zero do lado direito, a gente vai colocar do lado esquerdo. Então vai ficar 0,1. A gente vai colocar essa vírgula aqui também. Então 1 metro tem 0,1 decâmetro. Quantos hectômetros tem 1 metro? A gente vai colocar dois zeros. 0,01. E quantos quilômetros tem 1 metro? A gente vai colocar três zeros antes. Então vai ficar 0,001. Então, por exemplo, se a gente tiver 252 metros, quanto que esse valor equivale em centímetros?
Então, como que a gente vai fazer? A gente tem aqui que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, a gente vai simplesmente multiplicar esse valor por 100. Então, vai ser 252 vezes 100, que é igual, é só colocar os dois zeros depois desse valor aqui. Vai ficar 252,00 cm. Então, 25.200 centímetros. Da mesma forma, se a gente quisesse esse valor em quilômetros, por exemplo, a gente multiplicaria por 0,001. Gente, mas esse esquema que eu falei para vocês é para você converter distâncias. Então, se você tem um ponto A até um ponto B, você vai ter uma distância aqui e é dessa forma que a gente converte. Mas aqui a gente está falando de área. Pessoal, para converter áreas, por exemplo, de metros quadrados para centímetros quadrados ou vice-versa, ou sei lá, de quilômetros quadrados para metros quadrados, é a mesma ideia, só que em vez de a gente colocar um zero para cada casa que a gente pula, para a esquerda ou para a direita, a gente vai colocar dois zeros. Então agora essas unidades vão ser levadas ao quadrado, porque a gente está falando de área. Então quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E agora o mesmo esquema. Em 1 metro, a gente vai ter 100 decímetros quadrados. Em 1 metro quadrado, a gente vai ter 1,0000 centímetros quadrados. Tá vendo que a gente está aumentando de 2 em 2 zeros? Aqui só tinha 2, aqui já tem 4. E 1 metro quadrado vai ter 6 zeros em milímetros quadrados. Então vai ter 1,000000. Agora em decâmetro aqui. Quantos decâmetros quadrados a gente tem em 1 metro quadrado? Vai ser 0,01. Tá vendo aqui que tem dois zeros? Quantos hectômetros quadrados a gente tem em 1 metro quadrado? Vai ser 0,0001. E quantos quilômetros quadrados a gente tem em 1 metro quadrado? Vai ser 0,000001. Pessoal, então basicamente ele dá o valor aqui em centímetros quadrados, 120 mil, e ele quer saber essa área em metros quadrados. A gente está vendo aqui que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, para cada 1 metro que a gente tem, a gente vai ter 10.000. 1 metro quadrado, a gente vai ter 10.000 centímetros quadrados. Se a gente tem 120 mil centímetros quadrados, quantos metros que a gente vai ter? A gente vai simplesmente dividir 120 mil por 10 mil, concorda? Porque o que que a gente quer aqui? A gente quer 10 mil vezes quantos para dar 120 mil? Então esse valor é basicamente 120 mil dividido por 10 mil. Então vamos fazer aqui embaixo, 120 mil sobre 10 mil. Então, como a gente tem zero em cima e embaixo, a gente pode ir cortando. Corta esse zero de baixo com esse zero de cima, corta esse com esse, corta esse com esse e corta esse com esse. Aqui embaixo a gente ficou com 1, então 12 sobre 1 que dá 12. Então a gente achou que 120 mil centímetros quadrados equivalem a 12 metros quadrados. O gabarito é a letra B. Então é isso, pessoal. Para resolver essa questão, você tem que saber sobre unidade de medidas e conversão entre essas unidades de medidas. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para apoiar a gente. Mas é isso, até mais.